coisa boa a gente estar aqui. Rogério Santo Varão. Não é bom estar aqui, irmãos? Fala a verdade. Alegrei-me quando me disseram, né, Mara? Vamos à casa do Senhor. Eu fui criado na casa do Senhor desde criança, irmãos. Eu era pequenininho. E na minha época tinha que ir para a igreja de qualquer jeito. Todos os cultos. E se tinha um lugar que minha alma descansava, era no culto, que eu dormia direto, irmão. Minha mãe sentava assim no banco, era um filho de um lado, filho do outro. A barriga dela era o travesseiro. E tinha que assistir. Eu fui criado, fui o costume, adquiri o bom costume de ir à casa de Deus. A Ari sabe o que é isso, né, Ari? Falar em Ari, vem cá, querido. Vamos orar por ele. Vamos orar pelo Ari, irmãos? Ari hoje está arrancando mais uma goiaba da goiabeira, viu, Chico? Né? Vamos ficar de pé, vamos orar por ele. Eu tenho uma honra muito grande de poder conhecer homens com uma sombra tão bonita como a do Ari. Você pode ter certeza que o Ari faz o melhor que ele pode. Não é, James? Conheço o Ari já há alguns anos e eu quero dizer para você que há pessoas, todos nós temos dificuldades, temos vitórias, né, Ari? Temos alegrias, temos épocas na nossa vida, todos nós temos primavera, verão, outono e inverno. Mas a sombra do Ari é muito boa, irmãos, muito boa. E eu sou muito honrado de ser seu amigo, viu, Ari? Muito honrado. Eu queria que você estendesse as mãos para cá. Nós vamos orar por ele, vamos abençoar a vida dele. Toninho, vem cá, Toninho. Você vai orar por ele, Toninho? Vem cá. Vou te dar essa honra. Viu? Não é qualquer um que eu passe isso não, meu irmão. Toninho é outro guerreiro. Outro guerreiro. Um homem que se repaginou. Impressionante, né, Ari? Como ele... Eu conheço o Toninho há muitos anos também. Conheci o Tony. Estive com o Tony um pouco antes dele partir. Eu sei que semente que ficou na vida do Toninho. Que história bonita. Que legado bonito. Casa do Tony até hoje. São Max. Estenda sua mão para cá. O Toninho vai abençoar a vida do Ari. E agradecer a Deus por mais um ano. Por tudo que o Senhor tem feito por ele. Amém? Senhor, eu vos peço, Senhor, cubra o Ari, o pastor Ari, Senhor, com o teu manto, Senhor. Proteja ele mais um dia de vida, Senhor. E que ele traga a luz para a nossa igreja, Senhor. Que ele traga a palavra para nós. E que tudo que ele disser, que Deus abençoe e que seja bom para nós. Proteja o pastor Ari, proteja a nossa igreja. Proteja e dá a ele o discernimento de tudo que ele vai fazer por nós, Pai. Obrigado, Senhor, por o pastor Ari existir, por o pastor Ari estar aqui e nos trazer para essa igreja, que foi ele que me trouxe para cá. Eu tenho muito prazer de estar aqui, porque foi o pastor Ari que me trouxe. Obrigado a Deus pela vida do pastor Ari. Dei a ele muitos anos de vida, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Ari. Amém. Amém. Amém, querido? Deus te abençoe. Aê! Vamos sentar, queridos. Ele ia dar um churrasco, mas por causa da pandemia não vai ser possível, né? Os gatos todos da região ficaram felizes. Nós vamos ter o nosso momento de oração agora. Estamos orando pelo Brasil, eleições agora. E colocando nossas necessidades diante do Senhor. Primeiro eu quero agradecer a vocês. Vocês são sensacionais, viu, gente? Semana passada, assim, espontâneo, foi R$220. Recebi mais 200 essa semana. Tinha uma irmã assistindo o culto pela internet, né? Eu fiquei assustado como é que essa internet é nervosa, sabe? Eu acabei de pregar domingo, pastor, ali numa igreja. Acabei de pregar, estava acabando o culto. Dei uma olhada no WhatsApp, uma irmã da África do Sul falou: pastor, que palavra boa, muito obrigado. Falei: que loucura que é esse negócio, meu Deus. Preguei lá na África do Sul, né? E eu tenho certeza, hoje não estamos ao vivo, está sendo gravado,
mas logo depois vai subir para o YouTube, né? E vai ser bênção para quem estiver conosco. Irmãos, essa irmã viu pela internet, acionou a família dela, e uma parente dela, que está com o neném novinho, mas agora cresceu, juntou a roupa toda, Sandra. Roupa toda da criança, um monte de coisa, fez uma sacola, né, Almir? Aí cheguei ali, já entreguemos para a Leia, e essa pessoa ainda deu mais R$200, vou passar para a Leia essa semana, não é? Recebemos Nestogeno hoje. Nestogeno chegou no culto. E agora com o Araújo aqui, ó, terça-feira que vem, tá facinho de você comprar o Nestogeno, gente. Você não vai ter nem desculpa falar assim, meu Deus, esqueci, atravessa a rua, coisa de Deus. É caro, pastor? Muito. Nestogeno verdinho, criança 0 a 6 anos, latinha nervosa, quase 40 conto. Mas nós vamos abençoar essa criança. Abençoar o Nilton. Ele está tendo que ser pai e mãe. Ele mesmo está desempregado, procurando serviço. A mãe foi embora, deixou ele com a filhinha de 1 mês e pouco. Mas Deus é bom, irmãos. E Ele tem a família de Deus. Estamos juntos. E essa igreja é uma igreja generosa, uma igreja cuidadosa nesse aspecto. Muito cuidadosa. Eu louvo a Deus, louvo a Deus. Espontaneamente, terça-feira passada, nem apelo fizemos de dinheiro, de nada, viu, Ari? Só comentei aqui, no final começou a vir dinheiro, eu e Gênesis colocamos no envelope e escrevemos lá, Nestogeno, missionário Nestogeno, recebendo oferta. Tá? E se você tiver mais dinheiro, pode trazer que eu estou recebendo tudo, para a gente colocar aqui no gasofilácio, escreve, ou então você pode mesmo pôr no envelope, né, gente? Você pode escrever no envelope assim, ó, Ação Social Nestogeno, ou Ação Social Leia Leite, e joga aí no gasofilácio, né? Fala nisso, o gasofilácio está aí, se você quiser ofertar, abençoar a igreja, faça isso, irmãos. Essa igreja nos acolhe, nos abençoa. Mas eu quero orar por nós, quero colocar as necessidades diante do Senhor. A Bíblia manda dividir alegria, manda dividir tristeza. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Hoje mesmo conversei com várias pessoas. Tem uma irmã que está operando amanhã, a Kátia, aqui da Maná. Kátia, dona da Maná, vai fazer uma cirurgia amanhã, às 7, 8 horas da manhã. Já falei com ela hoje, estamos orando, estamos com você. Né? Então vamos orar por ela hoje. Deus está ali amanhã de manhã, segurando a cirurgia que ela vai fazer. Amém? Se você também tem necessidade, fique de pé. Eu quero orar por você, por nós. Se você quer colocar a vida de alguém, quer colocar você mesmo, nós estamos juntos. Estamos juntos. Porque Deus é muito bom com a gente. Muito bom. Deus é muito bom. Tem janelas que só Ele pode abrir. Tem portas que só Ele pode abrir, ou fechar. Na verdade, situações, Ele precisa fechar a situação. Eu quero abençoar a sua vida hoje. Não se preocupe, Deus está sabendo da sua necessidade. Abençoa a sua casa, viu, Sandra? Abençoa a nossa casa. Covid está aí ainda pairando, né? Pairando, que Deus nos livre, que Deus nos guarde. Deus nos abençoe. Ia pregar numa igreja esse domingo à noite, Pedro Leopoldo, o pastor precisou cancelar, que ele pegou Covid, pastorinho. Está lá tratando do Covid, adiamos o culto. E eu quero orar por mim, por você hoje. Amém? Pai, eu creio na oração, eu creio na palavra, eu creio que o Senhor ouve as nossas orações. E nessa hora nos levantamos abençoando o Brasil, que está em época de eleições, que pessoas do teu coração possam estar assumindo, ó Deus, lá na Câmara de Vereadores, lá na Prefeitura, das cidades todas no Brasil que estarão agora votando, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação. O voto é a oportunidade de haver as mudanças que sejam necessárias. O Senhor dê sabedoria, discernimento.
Quero colocar a necessidade de cada um agora diante do Senhor. Agradecer pelo coração generoso para com o Newton e a sua filhinha. Quero colocar a Kátia, que vai ter cirurgia amanhã cedo. Quero colocar cada pedido aqui, ó Deus, por si mesmo, ou por alguém, ou por uma situação. O Senhor é o nosso Deus. Não temos outro Deus além de Ti. É a sombra do Altíssimo que nos dá a condição de atravessar o deserto. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Abençoa a Tua palavra e fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos sentar, queridos. Salmo 32, verso 8, Léo. Salmo 32 é um salmo extraordinário. Pequeno, feroz. 11 versículos, se eu não me engano, vou até confirmar aqui. 11 versículos. Foi um momento maravilhoso na vida de Davi, mas é um momento que todos nós passamos. E eu chamo essa mensagem de retomada do caminho. Irmão, se há um momento difícil, não é tanto a gente passar por certas coisas, é retomar depois que passou. Né, Suzana? É você falar, Senhor, amém, resolveu. Os primeiros 7 versículos, Davi está agradecendo a Deus, porque Deus o perdoou daquele pecado terrível de Betseba, do assassinato de Urias. Deus deu a ele uma chance. Deus deu a ele a graça de ser perdoado, de ser restaurado. Irmãos, e todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos parar e falar, foi o Senhor que me deu a chance de continuar. Concorda comigo nisso aí? Mas esse momento é um momento difícil. E eu acho legal nesse salmo que os 7 primeiros versículos é Davi falando. Aí no 8º, Deus entra na conversa. Então o Salmo 32 é um salmo assim, Davi está falando, Deus está na conversa e a gente está também. Quando eu leio o Salmo 32, parece que nós 3 estamos ali. Aí é uma conversa. E de repente Deus entra e dá uma palavra para Davi, que não é para Davi, é para mim e para você, das maneiras que Ele vai nos ajudar a retomar. E eu quero abençoar você hoje à noite, dizer, olha, vai retomar e vai seguir em frente. Não é fácil acelerar de novo. Não é fácil, depois de um baque, você se reequilibrar e retomar o caminho. Não é fácil, irmãos. A gente ainda fica meio, mesmo que a bênção chegue, mesmo que a oportunidade avance, né, Sandrinha? Mesmo que você fale, aleluia, dá para continuar, fica aquela sensação, e aí, como é que vai ser? E eu acho interessante nesse versículo que orientar o caminho aí, a ideia no original não é porque você pegou um caminho errado e Deus vai dar o caminho certo, não. Sabe aquela pessoa na floresta que sai andando, né, pastor, achando que vai resolver o problema e está andando em círculos? É uma sensação horrível. No acampamento, há muito tempo atrás, fomos fazer uma caminhada na mata. Aí eu comecei a achar interessante que eu via sempre o mesmo lugar, depois que caminhava. Eu falei, não é possível. Eu acho que nós passamos por aqui. Não é ficar perdido, como de repente você não saber para onde vai. Eu estava em Pedro Leopoldo há anos atrás, e nós íamos pregar num culto numa casa. E os carros todos perfilaram assim. Meu carro era o primeiro, atrás do irmão, que ia guiar a gente. Então, atrás do meu carro, tinha uns 4 ou 5 carros ali, cheios. Nós íamos para a casa da pessoa lá. Só que o irmão arrancou, eu arranquei atrás, todo mundo, ele acelerou, virou na rua e sumiu. Sumiu. Aí eu não sabia onde o irmão estava, e eu fiquei procurando o irmão, os carros todos atrás de mim. Achando que eu sabia para onde ia. Aí quando eu vi que eu não ia para lugar nenhum mesmo, que eu estava perdido, eu virava a rua, virava todo mundo. Aí eu virava outra rua, virava todo mundo. Aí eu voltava na rua que eu estava. Aí eu comecei a ver os irmãos no carro de trás, piscava para mim. Como que diz, meu amigo, já passamos aqui. Aí eu estacionei, parou todo mundo atrás, eu disse, falei, atenção meu povo, o guia sumiu. Daqui a pouco vem ele voltando com o carro. Irmãos, desculpa, eu esqueci que você estava atrás de mim. E nós ficamos perdidos, ficamos sem orientação.
A questão não é, aleluia, Senhor, eu vou para frente, aleluia, eu vou retomar, aleluia, eu vou pegar o caminho de novo, mas que caminho? E se eu avançar e descobrir que, na verdade, eu retroagi? E se eu estiver andando em círculos? Se eu não estiver andando para lugar nenhum? Aí o Senhor fala com Davi, eu vou te dar 3 bênçãos. Você está pronto a pegar as 3 bênçãos da retomada? Primeiro o Senhor fala, eu vou te instruir. Essa palavra é uma palavra interessantíssima. É uma série de conhecimentos organizados, é uma instrução. Não é só falar, vai para lá, não. É uma instrução. E a ideia aí é tão interessante que você vai ter consciência completa de tudo que você viveu e do momento que você está. Irmãos, não adianta a gente avançar se não tiver plena consciência de por que errou, onde que errou, por que parou, senão a gente vai errar de novo. E essa instrução do Senhor é uma consciência do momento, do tamanho do prejuízo, do tamanho da dificuldade, do tamanho da bênção de continuar. Está ouvindo isso? Essa consciência, o Senhor fala, agora você está instruído, você está sabendo a coisa. Porque se o Senhor não fizer isso, irmãos, a gente vai ficar muito feliz porque avançou. Vai ficar muito triste porque vai descobrir que não avançou nada. Ou que é pior, talvez está voltando para o mesmo lugar de onde já devia ter saído. Está entendendo o que estou falando? O Senhor fala, Davi, eu vou instruir você, eu vou te dar uma consciência desse momento. Você vai entender esse momento. E depois que você entende, ele dá a segunda bênção. Eu vou ensinar você. A ideia no original, eu vou orientar você. Eu vou te dar uma direção. Por isso que em seguida fala o caminho que agora você deve seguir. Agora que eu tenho essa consciência, eu falo, Senhor, o que eu faço com isso? Ele fala, agora eu vou te orientar. Agora eu vou te dar a direção. Você está bem. Você está consciente, você está em condições de retomar, sem resíduo de culpa, sem resíduo de condenação, sem pedaços para trás, você vai seguir em frente. Você vai caminhar numa direção nova. Aí Deus nos dá uma direção, e Deus vai dar uma direção para você. Recebe isso aí? A direção, irmão, às vezes o caminho é Deus falar, o caminho é você ficar onde você está agora, quietinho. O caminho não é para andar agora. Está olhando o caminho? Está entendendo a situação? O caminho é esse. Deus vai te dar uma orientação, uma direção. Ensinar aí é diferente de instruir. Instruir é como um curso, é como um pacote de conhecimento, é como uma conscientização da coisa. Agora eu preciso saber o que eu faço com isso. Senão eu vou sofrer mais ainda. Senão eu vou ficar remoendo. Ou então eu vou ficar com perguntas que não tem resposta mais. Por que isso aconteceu? Por que eu deixei acontecer? Por que chegou nesse ponto? Por que eu devia ter evitado isso? Eu devia ter feito aquilo. Irmãos, quando a instrução entra, a gente entende a coisa, a gente é iluminado, aí o Senhor dá uma direção para nós. E a terceira bênção para você, para mim foi uma bênção enorme. O Senhor fala, eu vou te dar conselho. Conselho é Deus pegar essa instrução, irmão, e ir diluindo ao longo do caminho, em pequenos ensinos, à medida que eu vou caminhando. Está percebendo isso? Agora você está entendendo isso. Agora você vai entender aquilo. Agora você vai entender isso aqui. Agora você vai caminhar com mais isso aqui. Agora você vai para frente. Sob as minhas vistas. No original quer dizer, eu vou junto. Irmãos, como é importante isso. Isso mexeu tanto com Davi. Ele fala depois disso, ele fala, justos, se alegre com isso. Celebre isso. Deus me deu consciência, Deus me deu direção, orientação, e Deus vai caminhando comigo e vai transformando essa orientação em realidade prática à medida que eu for caminhando. Esse conselho é a direção que vem diluída do que eu fui instruído antes. Recebe isso hoje à noite? Que mesmo que eu tenha consciência, tem muita coisa que Deus vai esperar para me mostrar mais para frente. Davi fecha o salmo com um cântico de celebração. Ele fala, se alegre justo com isso. Celebra comigo.
Isso é muito importante. Isso é a bênção de Deus sobre nossa vida. Isso é a graça do Senhor sendo derramada. Se alegre. Eu quero dizer para você hoje à noite que está no momento em que você vai estar retomando algumas coisas na sua vida. Você que está vendo no YouTube também, está retomando um momento na sua vida, novas decisões, novas direções, mudança de rota, mudança de momento, mudança de lugar. Deixa Deus primeiro instruir. Deixa Deus dar toda a leitura necessária. Faça o curso todo. Deixa Deus sinalizar no retrovisor para frente. Deixa Deus te dar uma compreensão. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Porque logo vai vir a direção de Deus, uma direção segura. Você vai sentir aquela paz dentro. Esse é o caminho. E tem a palavra de Deus diz, você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo, o caminho é esse mesmo. Segura firme. É o caminho que você deve andar. Mas Senhor, será que eu vou acertar? Será que eu vou saber andar nesse caminho? Preocupa não, eu vou diluindo isso ao longo da estrada e eu vou falando com você, de modo que você vai entendendo como caminhar cada momento da sua vida. Irmão, isso é precioso demais. Isso é um Deus que se importa. Isso é um Deus que me dá a chance de viver melhor depois do que eu vivi hoje. Eu quero chamar isso para a minha vida e para a sua. Nossa retomada vai ser melhor do que a tomada. Recomeçar sempre é mais difícil que começar. Não é verdade? Mas Deus nos dá esse tripé aí, ó, instrução, direção e conselho. Eu queria plantar isso na sua vida hoje à noite. Pedir que isso traga paz para o seu coração. Deus vai te orientar ao longo do caminho. Recebe isso aí hoje? Quem recebe essa palavra hoje? Não se preocupe. Deus sabe que esse caminho não é fácil. Às vezes retomar vai ter que ter um certo sacrifício, vai ter que abrir mão de certas coisas, liberar outras coisas. A gente fica questionando, Senhor, é o tempo mesmo para isso? É a hora disso mesmo? Irmão, Ele é Senhor do tempo e da hora. Não se preocupe. Spurgeon dizia que a ansiedade só faz duas coisas. Não é? Consome a energia que você precisaria para amanhã e desfaz a alegria que você vai ter hoje. Spurgeon estava certo. A ansiedade rouba a minha alegria do que eu tenho hoje e gasta a minha energia que eu precisaria para amanhã. Nós não vamos andar ansiosos. Nós precisamos de energia hoje, para resolver hoje. E precisamos estar alegres hoje com o que Deus tem feito por nós. Não fique se alegrando com o que vai vir. Celebra hoje, se alegra hoje, canta hoje, ri hoje, porque amanhã é outro dia. Amém? Vamos orar? Vamos colocar isso diante do Senhor. Recebe essa palavra hoje. Ó Deus, eu creio nessa palavra do fundo do meu coração. Eu creio que o Salmo 32 é um salmo divisor de águas. Foi assim na vida de Davi, é assim na nossa vida. É aquele momento da conversa que a gente começa falando e o Senhor é que termina a conversa. Metade do salmo Davi fala, a outra metade o Senhor fala, e é uma santa conversa. Que o Senhor possa concluir nossas conversas, meu Deus. Fechar nossos assuntos, porque nós precisamos do Senhor na nossa vida. As retomadas exigem muito mais de nós, muitas vezes. As decisões a serem feitas. Que o Senhor dê graça, nos dá uma iluminação, uma instrução, nos dá uma direção e vai trabalhando conosco, Senhor. Eu creio nisso. Eu quero essa bênção para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. No nome de Jesus. Amém? Recebe essa palavra então na sua vida? Pastor Ari, alguma informação? Deus te abençoe, querido.